Columbia, Houston, com check. Como foi a tragédia do ônibus espacial Columbia? Houston, ultra high frequency, com check. O que causou um evento tão devastador? Columbia, Houston, ultra high frequency, com check. Como isso afetou a indústria aeroespacial dos Estados Unidos? Vamos abordar isso e outros assuntos neste relatório. O dia 16 de janeiro de 2003 foi marcante para a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e o Mundo. Após anos de preparativos, o ônibus espacial Columbia iniciaria a missão chamada Space Transportation System 107 pela órbita terrestre baixa. O lançamento foi realizado às 10h39 da manhã, a partir do complexo de lançamento 39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A equipe da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço observava ansiosa. Passou 1 segundo, 2, 10, tudo corria bem. O ônibus espacial seguia a rota prevista e aos 43 minutos já havia entrado em órbita. Havia motivos para comemorar, mas a missão estava apenas começando. Para garantir que tudo continuasse como planejado, uma equipe de profissionais se dedicou a revisar as imagens do lançamento, um procedimento padrão indispensável para detectar irregularidades no voo. A princípio, nada estranho foi notado, até perceberem que as câmeras registraram o exato momento de algo anormal. Algo que imediatamente acionou todos os alarmes, algo que colocava em risco muito mais do que se imaginava. Mas não vamos nos adiantar. Para saber o que aconteceu com essa nave e como tudo isso terminou, é necessário que comecemos pelo começo. Passo. 1º de fevereiro de 2003. O dia da desintegração do ônibus Columbia. Para entrar na órbita baixa da Terra, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço criou um sistema de transporte espacial, o ônibus espacial. Essas naves espaciais apareceram em 1969, quando especialistas propuseram ao governo um plano de naves reutilizáveis para várias missões. Elas precisavam transportar 27.200 quilos e retornar ilesas, mesmo com o calor intenso da atmosfera. Diferente das cápsulas do Apollo que caíam no oceano, esses veículos precisavam planar por vários quilômetros até pousar em uma pista preparada após aprovação presidencial e financiamento. Em 1976, apresentaram o primeiro ônibus espacial, Enterprise, em homenagem à nave de Jornada nas Estrelas, um veículo que não foi equipado para orbitar, mas sim para testes de decolagem e pouso. Verificadas essas questões de vital importância, procedeu-se à construção de 5 ônibus espaciais com capacidade. Agora, se falamos de orbitar o Columbia, o Challenger, o Discovery, o Atlantis e o Endeavour, quem passou pela prova de fogo foi o Columbia. Sua altura equivalia a um prédio de 18 andares e pesava 80,8 toneladas. Tinha as mesmas marcas do Enterprise, mas as letras Estados Unidos da América na asa direita eram um pouco maiores e mais espaçadas. O Columbia foi lançado na manhã de 12 de abril de 1981. Os experientes astronautas Robert L. Crippen e John W. Young deveriam dar a volta à Terra 36 vezes. Silhueta. A decolagem teve sua dose de suspense. Ao partir, 10 placas isolantes de calor se desprenderam da nave, o que poderia causar sua desintegração. A Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço minimizou o incidente e não houve consequências. A missão de Crippen e Johan durou 54 horas e meia. Em 14 de abril, às 10h21 da manhã, Columbia pousou na base Edwards da Força Aérea, na Califórnia. No Centro Espacial de Houston, a felicidade era total. A sociedade americana também ficou muito entusiasmada e acompanhou o acontecimento de perto. O sucesso da primeira missão do Columbia marcou o início de uma nova era na astronáutica. Porém, também estabeleceu um precedente negativo para a segurança do ônibus espacial e a postura das autoridades. A partir desse momento, os outros ônibus espaciais foram colocados em operação,
mas o Columbia manteve um status de privilégio. Chegaria a cumprir 26 missões, algumas realmente importantes. Além de servir para diversas pesquisas científicas, foi fundamental para enviar satélites de comunicação. Em 1999, lançou o Observatório de Raios X Chandra, essencial para estudar buracos negros e outras áreas da astronomia. Embora tenham predominado as alegrias, o Columbia apresentou falhas que puderam ser detectadas a tempo. Em 4 de abril de 1997, partiu a missão Space Transportation System 83, que deveria orbitar a Terra durante 15 dias, mas os diretores do ônibus espacial a interromperam ao detectar um problema na célula de combustível 2. O fantasma da tragédia do Challenger ainda assombrava os astronautas. Então, eles pousaram após 4 dias de emergência, mas sem problemas. Uma vez corrigidas as falhas, a missão foi rebatizada como Space Transportation System 94. A última missão bem-sucedida do Columbia começou em 1º de março de 2002, quando levou uma equipe para chegar ao telescópio espacial Hubble. Precisavam fazer manutenção e instalar novos painéis, energia solar, um sistema central de controle mais eficiente e uma câmera potente que captaria todos os detalhes do universo. Essa missão apresentou irregularidades. Por exemplo, houve um problema com o radiador usado para dissipar o calor dos equipamentos eletrônicos do veículo. Mas no final tudo acabou dando certo novamente. Apesar dos contratempos, o ônibus espacial Columbia seguia como o primeiro e mais destacado do tipo. Apenas mencioná-lo já garantia triunfos à Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e à opinião pública. Ninguém imaginava o que ia acontecer. Com a virada do milênio, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço organizou uma nova missão para o Columbia, que foi batizada de Space Transportation System 107. Era uma missão de rotina, longe da Estação Espacial Internacional. Eles levariam o Space Hub, um laboratório espacial. Também iria a bordo o experimento Freestar, montado em uma estrutura do programa Hitchhiker, criado pela Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço em 1984. Também transportariam o orbitador de duração estendida. As principais inovações da missão viriam dos tripulantes. A maioria não tinha muita experiência como astronauta, embora acumulasse uma trajetória notável. O comandante designado foi Richard Rick Husband, coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Em 1994, ele foi selecionado pela Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço para seus projetos e, 5 anos depois, foi enviado ao espaço na missão Space Transportation System 96, realizada pelo ônibus espacial Discovery. William McCool assumiu o posto de piloto após sólida formação acadêmica em ciências e de acumular um total de 2.800 horas de voo em 24 aeronaves diferentes. O homem havia ingressado na Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço em 1996. Lá, ele treinou por 2 anos e ocupou cargos que lhe garantiram a confiança dos superiores. O especialista em missões seria David McDowell Brown. O homem se formou em biologia e medicina antes de entrar na Marinha. Depois, tornou-se piloto naval e entrou na Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço em 1996 como McCool. Atuou no desenvolvimento da Estação Espacial Internacional. Além de Brown, Kalpana Chawla foi selecionada como especialista em missões. Ela havia começado a estudar em sua terra natal, a Índia, antes de se mudar para os Estados Unidos e se aperfeiçoar em engenharia aeroespacial. Ela já voara no Columbia na missão Space Transportation System 87 em 1997. Naquela ocasião, ela também foi a operadora principal do braço robótico. Mesmo antes da tragédia, ela já era vista como uma das mulheres indianas mais ilustres. A terceira especialista na missão foi Laurel Clark. Depois de se formar em zoologia e medicina na Universidade de Wisconsin, ela trabalhou ativamente na Marinha. Sua chegada à Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço ocorreu em 1996 e, durante anos, ela atuou na divisão de carga e habitabilidade do Escritório de Astronautas. Michael Philip Anderson foi designado comandante de carga. Assim como Husband, ele foi coronel da Força Aérea e adquiriu formação universitária em física e astronomia.
Ele foi ao espaço pela primeira vez em janeiro de 1998, na missão Space Transportation System 89 do Endeavour. O sétimo e último membro da missão Space Transportation System 107 era Ian Ramon. Natural de Israel, esse jovem já tinha uma carreira militar respeitada. Sua experiência em esquadrões lhe rendeu um chamado da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço no final dos anos 90. Quando foi confirmado para a equipe, ele se tornou o primeiro astronauta israelense a viajar em um ônibus espacial. A missão Space Transportation System 107 deveria decolar em 2001, mas foi adiada. Ela seria suspensa um total de 18 vezes antes de obter os certificados necessários e passar pelas revisões correspondentes. Em 16 de janeiro de 2003, o ônibus espacial Columbia cruzava o céu rumo à estratosfera para uma nova missão. Assim, nossa história retorna ao início. O alívio e os sorrisos na Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço duraram pouco. Em 17 de janeiro, as análises das gravações revelaram um detalhe inquietante. Com 82 segundos de voo, um grande pedaço de espuma se soltou do tanque externo do ônibus espacial e atingiu o sistema de proteção térmica da asa esquerda. Os diretores da missão tentaram manter a calma, já que havia um precedente parecido em outro voo sem consequências. Enquanto isso, Don L. McClure, diretor da sala de avaliação da missão, relatou o desprendimento da peça, no relatório de voo. Ele disse que a imagem era ruim, mas não houve grandes danos. As autoridades da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço confiaram nos relatórios. Em um relatório público, relataram problemas menores com o sistema de água a bordo do Space Hub, mas garantiram que os outros sistemas do Columbia estavam funcionando normalmente. Mas a inquietação só aumentou. Engenheiros da Boeing fizeram análises iniciais e as conclusões foram incontestáveis. O objeto, descrito como entulho ou espuma isolante de 50 x 40 x 15 centímetros, pode ter atingido a asa a cerca de 805 km por hora. Ainda era cedo para saber as consequências. Nos últimos dias de janeiro, os responsáveis pela missão trocaram mensagens e dados com vários engenheiros que conseguiram detectar a gravidade do problema. Robert Dougherty, do Centro de Pesquisa Langley, Virgínia, foi o mais enfático. Ele disse que poderia haver cabos rompidos e aconselhou a considerar um possível resgate da tripulação, se havia a possibilidade de entrada de fogo no compartimento do trem de pouso principal. Um ambiente de preocupações e medos tomou conta das instalações da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. A falta de mais detalhes sobre a natureza da anomalia estava desesperando os profissionais. Houve desconfiança sobre os relatórios da Boeing, mas não existiam análises mais precisas. Prevaleceram as recomendações de resgate urgente, pois o retorno do Columbia estava em risco. Então chegou 31 de janeiro e já era muito tarde. William C. Anderson, engenheiro da United States Alliance, disse: "Se a asa se soltar ou se tiver um grande buraco, não vai tocar a pista." E acrescentou: "Por que falamos disso um dia antes do pouso e não após o lançamento?" Faltando poucas horas para a chegada do Columbia, só restava esperar e rezar. Enquanto o nervosismo crescia na Terra, os 7 tripulantes do Columbia trabalhavam sem parar para cumprir a missão. Para ganhar tempo, organizaram-se em 2 turnos de 12 horas. Assim, conseguiram realizar 80 experimentos em diferentes áreas, como o comportamento das formigas no espaço e o estudo de proteínas, e até mesmo a elaboração de um perfume espacial encomendado por um fabricante de fragrâncias. O ambiente do Columbia era positivo e estimulante. Anderson se mostrava o mais impressionado com os avanços. Em uma de suas últimas mensagens à Terra, Anderson classificou a missão como cientificamente fantástica e acrescentou que ele e seus companheiros viram coisas que nunca teriam esperado. O toque sensível sempre era dado por Ramon. Ele carregava um desenho de Peter Gerns, adolescente tcheco morto em Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. Era um desenho da Terra à vista da Lua, que se tornou um símbolo do Holocausto. Missão concluída,
Restava apenas voltar à Terra para reencontrar entes queridos e receber os parabéns das autoridades da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Ninguém previu o que aconteceria. Nas primeiras horas de 1º de fevereiro de 2003, a expectativa tomava conta da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e do Mundo. O computador da nave era responsável por guiá-la até a rota que a levaria à pista de pouso do Centro Espacial Kennedy. Às 8h44 entrou na atmosfera. Até então, tudo ocorria como esperado pelos diretores da missão e pela agência. A incerteza e a agitação ficaram para trás, mas o destroço havia provocado um buraco no térmico de proteção do sistema e fez com que ar quente entrasse na pesada maquinaria. Esse ar quente derreteu os compostos de alumínio do interior do transportador, que reentrava a uma velocidade de Mach 24. Dentro do Columbia, os tripulantes permaneciam firmes e calmos, como se nada de anormal ocorresse. Eles até expressavam sua fascinação pela vista do planeta a partir da cabine. Mas às 8h58, os sensores registraram temperaturas elevadas e alta tensão na asa esquerda e logo depois eles simplesmente falharam. Na sala de controle da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, os computadores realmente registraram um aumento de temperatura, mas não em um nível dramático. Os diretores ainda achavam que o pouso seria tranquilo. Ao chegar à costa da Califórnia, a nave realizou manobras para reduzir a velocidade. Mas a cena no ar mudou repentinamente quando, em poucos minutos, ela começou a se desintegrar. A asa esquerda se deformou e perdeu sua aerodinâmica. Todos os espectadores que estavam assistindo à chegada do Columbia começaram a ver pedaços se desprendendo de sua estrutura. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Por outro lado, dentro do transportador, os pilotos conseguiram manter a máquina no curso e sobrevoaram os estados de Utah, Arizona, Novo México e Texas. No entanto, o computador logo registrou um erro e houve perda de pressão nos pneus do trem de pouso. Devido aos problemas já mencionados na asa esquerda, ficou difícil executar um desvio manual. A Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço detectou os problemas e avisou o capitão Hausman. Eles só captaram algumas palavras. Sua última frase antes de perder a transmissão foi Rusher Air. Poucos segundos depois, os foguetes de controle de reação do Columbia pararam de funcionar. Às 9 da manhã, o ônibus espacial se desintegrou e o céu se encheu de seus destroços em chamas. A 38 milhas acima do solo, o ônibus espacial explodiu. Em minutos, texanos viram pedaços pequenos e grandes até do tamanho de um carro caindo. Um fenômeno dantesco impossível de esquecer. Imediatamente, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço confirmou a tragédia do ônibus espacial Columbia. A notícia inundou os meios de comunicação do mundo. Ninguém ao redor do globo deixou de ficar impactado e comovido. No início, algumas redações especularam sobre a possibilidade de um novo atentado terrorista. Menos de 2 anos após o atentado ao World Trade Center, a sociedade americana ainda não superava a paranoia. Logo pôde-se confirmar que aquela teoria estava errada. Às 14, naquele mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou que o Columbia havia desaparecido e não havia sobreviventes. A equipe da nave Columbia não voltou à Terra. Mas podemos orar? Estados Unidos desapareceu? Que Deus abençoe as famílias. Que Deus continue abençoando a América. Uma vez que a tragédia do Columbia era um fato inevitável, foi formada uma comissão de investigação para esclarecer as causas dela. Primeiro, foi preciso localizar todos os destroços do veículo para tentar entender o ocorrido, tarefa que durou meses. As buscas começaram no Texas e seguiram para Arkansas e Missouri. Essa acabou sendo a busca mais longa da história, envolvendo 50 agentes do FBI e 25 mil civis. Mesmo assim, resgataram 40 mil peças ainda fumegantes, apenas 40% da nave.
Pelo estado dos fragmentos, não foi possível saber sua função original. Embora a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço tenha declarado que cada achado lhe pertencia, alguns elementos desapareceram e pouco tempo depois foi descoberto que algumas pessoas tentavam leiloá-los na internet. A Agência Federal confiscou a maioria. A busca levou à localização dos corpos dos 7 astronautas. Segundo alguns rumores nunca confirmados, o estado dos cadáveres era horripilante devido à mudança de atmosfera e aos movimentos bruscos da nave. Além do ônibus espacial e sua tripulação, os resultados dos experimentos foram destruídos, mas muitos foram salvos pela transferência de dados via satélite dias antes da tragédia. Com os restos recuperados e outros estudos, a comissão de investigação pôde concluir um relatório detalhado, como discutido antes da tragédia. O desprendimento do entulho de borracha foi fundamental, mas não causou danos na parte macia da asa, e sim em algumas juntas que se acreditava serem invulneráveis. Como consequência, abriu-se uma rachadura de 12 centímetros de comprimento e 10 centímetros de profundidade, um buraco minúsculo, mas que significou o início do desastre. Por ali haviam entrado os gases quentes. O relatório também informava que os defeitos técnicos dos ônibus espaciais eram comuns desde 1983 e que a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço nunca lhes havia dado a devida importância. Também foi apontada a inação da agência, uma vez que foi identificado o desprendimento do entulho de borracha, apesar das palavras dos engenheiros consultados. O ônibus Columbia simbolizava a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e as viagens espaciais. Por isso, sua tragédia teve um efeito tão poderoso quanto duradouro. A Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço ficou em destaque no governo e na opinião pública. Eles subestimaram o alcance do que consideravam um detalhe de voo. O órgão precisou tomar medidas para melhorar as condições de suas naves e evitar que uma nova catástrofe acontecesse novamente. Os ônibus espaciais só voltaram a voar em 2005. De qualquer forma, durante o governo de Barack Obama, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço passou por uma série de reformas, e todas aquelas naves foram retiradas de circulação. Hoje, os astronautas dependem de outras máquinas para continuar com as missões fora da Terra. Nos próximos anos virão mais viagens ambiciosas. Ainda há todo o cosmos para explorar, o que implica tomar mais precauções para evitar novas tragédias. Como será o futuro da conquista espacial? Haverá novas vítimas em nosso caminho rumo a Marte? Que outras negligências ocorrerão em busca do primeiro lugar em uma corrida que, embora já não exista como tal, continua vigente? Resta esperar que o ocorrido em 2003 nos lembre algo essencial. Acima de qualquer desejo de poder, a segurança é prioridade.